a catástrofe ambiental que ameaça a realidade em torno, ela passa por uma ação que, em sendo antrópica, que interfere em algo que já existia antes dessa ação acontecer, ela modifica, arregimenta a gênese do que ocorre em volta e descamba numa consequência que se faz ver. O ambiente, ele vai ter uma interferência no meu desenvolvimento, na minha apreensão de conceito, na minha adaptação. E esse impacto do meio em volta é um fato. Quando se fala em gene, mesmo que eu tenha um gene para uma cirrose, esse fato vai alcançar 20% dessa probabilidade de acontecer. 80% é como eu conduzo a minha rotina, que passa por um exercício físico, a minha psicosfera mental, o que eu penso, como eu alimento, que representa essa amálgama do estilo de vida. Em sendo assim, isso vai valer também para a moral. Porque quando eu, com aquilo que amealhei, procuro elevar o padrão vibratório do ambiente que eu estou, quantos estiverem nessa zona de influenciação, de alcance, se beneficiarão. E vale para algo que seja agrida o ambiente. Haja visto quem tiver naquele espectro de alcance será prejudicado. E quando se considera a ação humana, ela acontece, seja fazendo um direcionamento de plantar uma soja para fermentar ela para fazer um tofu para alimentação, seja fazendo uma transferência desse planta para uma ração animal, seja aproveitando um despojo de um porco que aproveita da sua banha para fazer uma gordura, um bacon. E isso vai mostrar que existe uma consciência, uma lucidez intelectual que sobrepõe, extrapola a inteligência do instinto. Isso mostra que, se eu sou capaz de usar a minha consciência e direcionar e pensar o meu ato de conscienciar, pensar o meu pensamento,
eu preciso descobrir uma forma de beneficiar com isso o que está do meu lado, seja ele um porquinho, uma bananeira, uma barata. Haja visto que, quando percebo que detenho a capacidade de uma lógica, de um bom senso e de uma ascendência de escolha em relação a isso, quando se pensa que o humano ele consegue a consciência de si mesmo, analisar o que fez, estabelecer diretriz, parâmetro naquilo que tem malogrado para um bem-sucedido próximo, corrigir sinuosidade, fermentar compulso de ideia. Isso é uma facilidade, uma capacidade humana. O cachorrinho não é possível essa análise para ele. O seu movimento é um instinto, mesmo que consiga se perceber nele pródromo de experiência humana como alegria, tristeza, depressão, afoitismo, ansiedade, mas ainda numa condição rudimentar onde ele não pensa o que fez e detém analisar isso. Ele age e reage dentro de uma mola instintiva e isso me coloca numa responsabilidade em relação a ele. Quando se fala uma questão que é delicada, polêmica em referente ao cachorro, que é a castração. Por que que a castração é algo que ajuda esse cachorro, um gato? Porque ele por si não tem como evitar ter filhote. Para ele, o movimento de gerar é instintivo. Num raciocínio, analise, decide tomar algo, fazer uso para evitar que gere filhote. Da interação do macho com a fêmea. E é sabedor que pela rua pulula cão que está com sede, que está com fome, que sofre maltrato. E mesmo que multiplique abrigo, canil, não esgota a questão da pululação de cachorro pela rua. Daí eu, que posso pensar essa situação e analisar ela e pôr esse prato na mesa, poderia levar o cachorrinho que está na minha casa para castrar, que é algo que o beneficia hormonal, imunológico, e evita essa pululação e essa indigência que o cachorro de rua vive. Idem com um gato. Mesmo sendo o gato um animal que se vira na rua, é diferente do cachorro. O gato, se tiver abandonado na rua, ele pode sofrer maltrato.
e acontece. Mas morrer de fome, de sede, ele não morre porque ele consegue se virar ali, pela característica a que se adapta. Mas isso mostra uma pequena ação que é possível ter de consciência de mim, que consigo raciocinar o que faço e melhorar, usar isso para um benefício em prol desse cachorrinho. Só que nós vivemos uma realidade onde o interesse econômico sobrepõe à realidade de quem mora naquela ilha, de quem usa de tal água, de quem depende de tal clima, de quem precisa de tal terra, de quem sementa ali, de quem precisa de tal estiagem, de determinada variação de estação, de queimada natural. Como o interesse econômico que vem do nosso egoísmo, ele sobrepõe, a ação é feita num ambiente pensando no lucro, na mais-valia moeda que aquilo gere. E isso acaba que leva a impacto, que está aí numa realidade que ocorre quando se fala em solo que perde valor, empobrece, o uso de agrotóxico, que é algo alarmante, a questão da agricultura que coloca como interesse primacial a venda de tal insumo, a revelia do pão na mesa. E aí entra a impacto em floresta, o alcance, contaminação de hídrico, subterrâneo, rio, fonte, lagoa. A questão do impacto pelo gás carbônico que é liberado em combustível fóssil, quando queima, que destrói a camada de ozônio e leva a câncer de pele, a imunossupressão, a alteração do olho, com obnubulação da retina, catarata, perda de visão, dor. E a consequência não se faz esperar quando se considera ciclone, furacão, tsunami. Alagamento, enchente, como a que aconteceu recente no Rio Grande do Sul,
uma extensa área afoga na água. Alteração climática violenta, que vai para extremo e inviabiliza a atividade que precisava continuar acontecendo ali, numa tela apocalíptica de caos. E isso passa pela ação do homem contra o próprio homem quando se deixa levar e submergir pela paixão vulcânica. Que, ao invés de direcionar essa força que ele tem dentro de si para o ideal nobre, para o movimento regenerador, seja de um rio, seja de uma produção energética limpa, uma prevenção de derramamento de óleo no mar, ele usa essa paixão para atender ao próprio vulcão, ao abuso que há dentro de si. E, nesse comedimento, ele se volta contra si mesmo. Até porque, quando se considera uma realidade de reencarnação aqui, eu preciso contar que vou voltar e vou colher aquilo que plantei numa reencarnação anterior. Se eu deixo aqui uma área extensa, com uma alteração climática infeliz, para aquele povoado que estava ali, que impacta a segurança, a viabilidade daquela existência ali, quando eu voltar, eu vou colher dessa realidade. E o Espiritismo vem aclarar essa situação quando me alerta para o fato de que, mesmo para aquele que é egoísta, ele entender que ao agir assim, ele prejudica ele mesmo, porque ele vai voltar para aquilo que ele tiver propiciado. Mas o Cristo vem nos chamar para algo além, para a canalização, o arrebatamento da paixão por um ideal, uma causa crística, nobre. Onde preciso e sou chamada a conhecer para intervir de maneira positiva, colocando aquele conhecimento a serviço da coletividade. Porque não basta pesquisa que é feita em cima do que ocorre e que tem a sua cota de benefício quando, mesmo por um interesse subalterno, é feita uma pesquisa massiva em torno daquele tema. Isso pode e deve ser usado para reverberar em ação, lei, acordo, cooperação, associação, sinergia de conhecimento, abrir caminho para viabilizar a prática mais sustentável e menos danosa. E essa canalização que é dada, porque não basta eu conhecer, estudar, ter uma intuição, eu preciso colocar isso
no carro. A abóbora precisa acomodar sob esse movimento. E com essa divulgação e esse incentivo, é possível colher fruto diferente do que se vê em termos de colapso ambiental. E a questão de onde se vive e renasce, Emmanuel, em O Consolador, vai dizer que isso faz parte da minha prova expiatória. Até pela influência que isso tem sobre o meu desenvolvimento, a minha performance moral. O meu passo a passo. Por isso, a necessidade de melhorar o ambiente que vive, porque vai impactar alguém que esteja sob aquele alcance influenciativo de forma benéfica.